Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E mais uma vez, o Evangelho desse tempo pascal nos leva a refletir sobre a relação entre Jesus, o Filho, e o Pai. Jesus se revela como o enviado do Pai, como aquele que veio revelar o rosto do Deus invisível. A Deus ninguém jamais viu, mas em Jesus, esse Deus invisível toma uma feição, um rosto visível. E olhando para Jesus, as pessoas podem ver o Pai. E mais importante, ouvindo as palavras de Jesus, nós podemos ouvir a vontade do Pai. As palavras de Jesus que nós ouvimos todos os dias aqui no Evangelho são vida eterna e são aquelas palavras que vão julgar o nosso comportamento. Jesus é muito claro no Evangelho de hoje: eu não julgo ninguém, eu vim para salvar, mas as palavras que eu digo é que vão julgar vocês. Ou seja, existe um critério com o qual nós vamos ser julgados no final da nossa vida. E esse critério é a palavra de Jesus. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele ensinou, a forma de vida que Ele nos apresentou, é esse o parâmetro, o modelo que nós cristãos devemos seguir. Não devemos ter medo de Jesus depois da nossa morte, mas devemos de verdade ouvir Jesus hoje durante a nossa vida. Ver as palavras que Ele deixou, os mandamentos que Ele nos deu, principalmente o mandamento do amor, da misericórdia, do perdão, e perceber que essa é a regra de vida. Esse é o critério pelo qual nós seremos julgados. No final da vida, nós seremos julgados pelo amor. Se de fato amamos como Jesus nos pediu, ou se talvez ainda permanecemos fechados no nosso egoísmo, perdendo tempo com tantas bobagens, com tantas coisinhas pequenas que nos impedem de amar. Quantas vezes a gente deixa que o nosso orgulho fale mais alto e a gente perde relacionamentos, perde amizades, perde a família, perde a vida eterna por causa do nosso orgulho, de querer defender a nossa honra, a nossa razão, a nossa verdade, a nossa opinião, o nosso ponto de vista, e deixamos de amar. No final da nossa vida, eu acredito que no céu a pergunta que Deus vai nos fazer é o quanto nós amamos. E se de fato nós obedecemos os mandamentos que Jesus nos ensinou. Que ouvindo esse Evangelho de hoje, você pare um pouquinho para olhar para a sua vida, que talvez está tão corrida, com tantas coisas que você tem vivido, com tantas situações que você tem enfrentado, com tantas desculpas talvez que você tem dado, mas a pergunta fundamental é: você tem vivido o mandamento de Jesus? Você tem ouvido a palavra dele? Esse Evangelho que você ouve todos os dias aqui comigo tem mudado alguma coisa na sua vida, no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar, de tratar as pessoas? Esse é o critério que vai nos julgar, o amor. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.